Parte 3. Prosperidade divina. Capítulo 11. Prosperidade não é acúmulo. A humanidade confundiu prosperidade com posse. Talvez esse tenha sido um dos maiores desvios da consciência coletiva. As pessoas olham para contas bancárias, patrimônios, luxos, acumulação, status, excesso e chamam isso de abundância. Mas a abundância verdadeira talvez nunca tenha sido quantidade, talvez tenha sido fluxo. Porque tudo na existência vive em movimento. O sangue circula, os rios circulam, o ar circula, as galáxias circulam, a energia circula. Somente a consciência dominada pelo medo tenta interromper o fluxo para acumular segurança. E desse medo nasceu a obsessão humana pelo acúmulo. A humanidade foi ensinada a acreditar que mais é melhor, que possuir é prosperar, que reter é proteção, que acumular é vencer. Mas observe profundamente, nenhuma quantidade de dinheiro conseguiu eliminar vazio existencial, medo, separação, sofrimento interno, desconexão espiritual, porque dinheiro nunca foi prosperidade. Dinheiro é apenas um símbolo temporário, criado por uma civilização baseada em intermediação, uma tecnologia social construída para organizar trocas em uma consciência ainda desconectada da manifestação direta. Mas a humanidade começou a idolatrar o intermediário e esqueceu a fonte. Talvez o dinheiro funcione como uma ponte artificial entre desejo e realização, porque o ser humano perdeu confiança na própria conexão criadora com a existência. Então a consciência passou a acreditar: primeiro preciso obter dinheiro, depois poderei viver. Mas talvez isso revele o quanto a humanidade se afastou da percepção original da abundância. Porque a prosperidade divina não nasce do acúmulo, ela nasce da unidade com o fluxo da criação. Talvez por isso figuras como Jesus jamais tenham ensinado a acumulação material como caminho espiritual. Ao contrário, tudo apontava para a confiança, alinhamento, fé, unidade, manifestação, desapego, conexão com a fonte. Porque uma consciência conectada ao todo não vive aterrorizada pela falta. Ela compreende que a criação é contínua. A humanidade moderna olha para a manifestação como algo impossível, porque enxerga a realidade apenas através da lógica material fragmentada. Mas talvez a matéria seja mais maleável do que parece. Talvez o universo inteiro seja um campo vivo de inteligência criadora em constante reorganização. E talvez consciências profundamente alinhadas consigam interagir com esse campo de formas que o planeta ainda considera milagrosas. Foi exatamente isso que tantas histórias espirituais tentaram simbolizar: multiplicação, cura, manifestação imediata, transformação da matéria. Talvez Jesus não estivesse quebrando leis, talvez estivesse operando através de leis mais profundas da consciência. Porque se tudo emerge do mesmo campo criador, então a separação entre consciência e manifestação talvez seja apenas percepção limitada. Nesse estado, a abundância deixa de depender da intermediação artificial. Ela torna-se expressão natural do alinhamento com o todo.
Talvez civilizações espiritualmente avançadas já tenham transcendido completamente a necessidade da moeda justamente por isso. Não porque aboliram dinheiro politicamente, mas porque a consciência coletiva deixou de vibrar medo suficiente para precisar dele como mediador. Nesses estados, ninguém acumula para sobreviver, ninguém compete para existir, ninguém mede valor por posse e ninguém precisa explorar o outro para acessar a abundância. A manifestação acontece em fluxo harmônico com a consciência coletiva. Porque quando o medo desaparece, a retenção perde sentido. A humanidade ainda acredita que prosperidade significa ter mais do que os outros, mas isso é escassez disfarçada. A verdadeira prosperidade talvez seja um estado onde todos possuem dignidade, todos possuem acesso, todos podem criar, todos podem florescer e ninguém precisa sofrer para existir. Talvez o planeta ainda esteja aprendendo a diferença entre riqueza e abundância. Riqueza pode existir em consciências profundamente vazias, mas a abundância verdadeira só existe onde há alinhamento com a vida. Uma pessoa pode possuir bilhões e ainda viver em medo constante. Outra pode possuir quase nada e sentir profunda plenitude interior, porque prosperidade divina não é acúmulo externo, é conexão. Conexão com a fonte, com a criação, com o fluxo, com a consciência, com o amor, com a própria essência. Talvez por isso tantas pessoas tenham tudo materialmente e ainda sintam ausência inexplicável, porque o ser humano não sente falta apenas de recursos, sente falta de unidade, e nenhuma quantidade de dinheiro consegue substituir reconexão espiritual. Talvez a humanidade precise compreender algo essencial. O problema nunca foi a existência de recursos materiais. O problema foi transformar o intermediário em divindade. Porque quando a moeda ocupa o lugar da fonte, a consciência começa a acreditar que a abundância precisa ser comprada. Dignidade precisa ser conquistada e a vida precisa ser merecida. Mas a existência nunca funcionou assim. O universo inteiro é expansão contínua. Talvez prosperidade divina seja simplesmente viver novamente em harmonia com esse fluxo, sem medo, sem retenção, sem separação, como árvores, como os rios, como as estrelas, como a própria criação.